Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos de princípios orçamentários, tá certo? Vamos falar agora sobre princípios que estão na Constituição Federal e na doutrina, tá ok? Vamos lá. De cara aqui a gente tem dois princípios, pessoal, que já são provavelmente de conhecimento de vocês. Para quem já estudou, está estudando direito constitucional, então isso aqui vai ser mera revisão. Caso não tenha, tudo bem, a gente vai falar sobre esse assunto. Existe o princípio da legalidade e da publicidade, tá bom? Então aqui a gente já dá um direcionamento para a nossa disciplina, para a disciplina de AFO, né? Então, o principal ponto da nossa disciplina é o estudo do que? Do orçamento, né? Da lei orçamentária. Então, como o nome já diz, se é uma lei, ela possui algumas características, né? Então, a lei orçamentária, qual seria? Qual o tipo dela, né? No caso, a lei orçamentária é uma lei ordinária, tá certo? Temos uma outra característica, ela possui um rito especial, ela é diferente das outras leis ordinárias, certo? Tem um rito próprio, diferente, né? Então, isso é estudado na aula específica de LOA, né? Onde a gente detalha todas as características, todo o seu conteúdo, né? Nos mínimos detalhes, tá? Aqui a gente está só falando sobre os princípios que estão relacionados aqui à nossa disciplina. E a terceira coisa importante que a gente tem que destacar aqui é a questão da iniciativa. A iniciativa ela é exclusiva do chefe do Poder Executivo, né? Então, o chefe do Poder Executivo, né, que são o quê? É o presidente da República, é o PR, é o governador, é o prefeito, né? Ele tem a iniciativa exclusiva, né, de encaminhar para cada casa legislativa aqui, no respectivo ente, a proposta, né? A proposta de lei orçamentária anual, tá ok? Então, o princípio da legalidade, ele é aplicado à AFA, aqui a gente estuda ele, porque o orçamento é uma lei orçamentária, certo? Onde existe uma autorização legislativa para a realização de despesa e arrecadação de receitas. Então, essa autorização legislativa ela é muito importante, certo? Então, a nossa Constituição Federal de 88 deu status de lei ordinária, né, para o orçamento, tá bom? Então, é importante frisar isso daí. Com relação ao princípio da publicidade, como é uma lei ordinária, como qualquer outro instrumento legislativo, ele deve ser publicado no Diário Oficial, né? Mas é apenas uma obrigação formal. A gente também devemos considerar a clareza do orçamento, né? Que aí é o próximo princípio que a gente vai estudar aqui. O princípio da clareza ou da inteligibilidade, né? Você precisa ser, né? As pessoas têm que entender o que está ali na lei, né? Então, o que está querendo dizer esse princípio, né? A lei precisa ter uma linguagem clara, de fácil compreensão, para que todas as pessoas precisam, né, entendam, possam utilizar essa lei, né? E eles também têm a transparência como pano de fundo, né? Então, a clareza, quando existe uma linguagem mais simples, mais acessível às pessoas, você também está promovendo aí a transparência, certo? Então, vamos seguir para o próximo princípio. É o princípio da não afetação ou da não vinculação. É importante fixar, né, que tem esses dois termos, esses dois nomes, né, não afetação e a não vinculação, esse princípio, né? A Constituição, no seu artigo 67, tem o inciso 4º, ele fala o seguinte: são vedados. Existem várias vedações nesse artigo. No inciso 4 diz o quê?
é vedada a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Então, como regra geral, entenda isso, regra geral, né? Não podemos vincular impostos, esse nome também é importante, impostos, a órgãos, a órgão, fundo, despesa. Então, aqui, essa frase, porque eu estou reescrevendo. Então, vamos lá. A gente tem que entender sempre no estudo de direito, quando existe uma frase como essa, a gente tem que interpretar como uma regra geral. Tá certo? E essa vinculação dessa regra, né? Vinculação, né? Não, essa vedação, né? Vedado. Vedado, né? Vedado é defeso. Defeso. Também significa a mesma coisa, né? Às vezes cai isso em prova. Vincular impostos. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que qualquer outro tributo, né? Tributos, eles podem ser vinculados. Existem uma gama de espécies tributárias, fora impostos, então pode ser vinculados, né? Vinculados, ok? E nós temos na própria Constituição diversas exceções, e não são poucas, tá certo? Conforme já detalhado, agora de forma sintética, resumida aqui no esquema, a gente já falou aqui desses 4 princípios, né? O princípio da legalidade, que nos mostra aí que a lei é ordinária, né? A lei orçamentária, a lei o orçamento é ordinário, é uma lei formal, a disciplina de AFO, né? Prima aí o orçamento, prima pela publicidade, já que é uma lei e se utiliza do diário oficial. É interessante a gente ter em mente que o princípio da clareza também está presente e associado ao princípio da transparência, porque a lei, ao ser clara, ao ser objetiva, né, ter termos claros na sua escrita, vai tornar um ambiente mais transparente para a administração pública. E um dos princípios mais importantes é o da não afetação ou não vinculação, tá certo? Que é os impostos, eles não devem ser vinculados. Isso aqui, como a gente viu, é uma regra geral e nós temos uma infinidade de exceções, tanto imposto de renda, IPVA, ICMS, tá certo? Então, existem vários impostos, que aqui não é o nosso objetivo, de listar quais são essas exceções, mas que existem, tá certo? Mas as exceções se vinculam, né? Desculpa, essas exceções estão relacionadas aos impostos. Demais tributos, eles podem sim serem vinculados, tá certo? Também a gente pode destacar as vinculações da saúde, da educação tributária e garantias de operações de crédito. Tá bom? Basicamente é isso daí. Vamos seguir. Vamos agora falar sobre o princípio do equilíbrio, tá? A Constituição, ela, como é que a gente pode dizer? Ela colocou esse como princípio porque ele busca, né, o equilíbrio da execução do orçamento. O que ela quer dizer com isso daí? O equilíbrio é entre a despesa e a receita. É como se a gente tivesse uma balança, tá ok? E a gente tem que nessa balança ter um prato que a gente vai colocar as receitas, que no caso do orçamento as receitas elas são o quê? Elas são previstas, né? A arrecadação tributária do ente ela é prevista. Então tem esse montante aqui. E aí vai acontecer essa força aqui para baixo e a gente precisa manter os pratos da balança equiparados, né? Alinhados. E
o Estado, na LOA, vai colocar aqui a fixação, o termo é esse, a fixação das despesas. Então, o princípio do equilíbrio, ele fala sobre isso. Então, basicamente, a gente tem que respeitar essa balança. Tá? Então, pode existir alguma coisa diferente disso, professor? Pode. Por questões de alterações no trâmite, né, do Congresso Nacional, nas assembleias legislativas, né, pode acontecer que alguma despesa ela venha a ser retirada, né, por algum motivo. Ela não ficou. E aí, a quantidade de receita prevista, a receita prevista, tá aqui, REC prevista, ela pode ser maior do que a despesa fixada? Pode. Tá certo? Há um desequilíbrio? Não. O equilíbrio aqui, ele fala do equilíbrio financeiro. Se você tem mais dinheiro, né, se o recurso está sobrando, então está tudo bem. Tá certo? Então isso é importante. E o princípio do equilíbrio, quando a gente fala, a gente tem ainda o equilíbrio financeiro, que a gente acabou de falar, e o equilíbrio regional. Quando a gente for estudar as leis orçamentárias, o equilíbrio regional ele é muito citado na Constituição, né? Então, existem alguns dispositivos na Constituição e nas leis complementares e ordinárias em que estão promovendo o equilíbrio. Há uma distribuição de recursos, né, por exemplo, para estados mais pobres, estados do norte e nordeste, por exemplo. Tá certo? Né? E é mais ou menos isso que acontece, tá bom? E isso aqui é previsto, aqui a gente colocou, né, que tanto o orçamento fiscal como de investimento das empresas estatais terão entre as suas funções a de reduzir as desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Então, a desigualdade regional ela vai estar aqui relacionada também, usar o critério de população, né, o pessoalzinho. Quanto mais gente, né, provavelmente terá mais ações, mais recursos. Tá bom? Além disso, existem os critérios, né, de rateio do fundo de participação. Geralmente os estados mais pobres, né, eles recebem um recurso, não é uma divisão diferenciada, considerando a questão de você diminuir essas desigualdades. Tá ok? Então vamos seguir em frente. Bom, vamos lá. Continuando, princípio da programação. Princípio muito importante. Tá? Então vamos fazer aqui temos duas linhas, né? Nós temos o princípio da programação, tá? Só que era interessante a gente falar sobre, né? Não existe esse princípio, mas tradicionalmente, né, como é que era feito o orçamento? Chama aqui o orçamento tradicional. Né? O orçamento tradicional ele tinha os limites, né, tetos de gasto. Né? Não tais como, eu não posso gastar, eu só vou gastar com despesa com pessoal até tanto. O custeio, eu vou gastar até tanto. E por aí vai. Isso daqui é simplesmente você pensar na manutenção de serviços públicos que ali já estavam. Não existia um planejamento. Então, o princípio da programação é um princípio moderno, a gente pode expressar essa. Está relacionado ao orçamento-programa, que diferente do tradicional, o orçamento-programa ele está pensando em quê? Ele está pensando em o atingimento de metas. Né?
A gente precisa perseguir metas para ter resultados, né? Quais são os resultados? Quais são os produtos gerados pela administração pública, né? Então, aí os produtos eles podem ser, né, a questão das metas físicas. E também temos as metas financeiras. Financeira já sabe, né? Você vai ter que gastar X dinheiro, fazer aquele investimento, vamos fazer investimento em tanto milhões em alguma área. E a física é mais fácil explicar porque o governo quer fazer o quê? Nós queremos construir 10 conjuntos habitacionais. Pronto. Então, basicamente, ele vai perseguir essa meta para que durante o exercício ele possa realizar entregar esses produtos para a sociedade, né? Esses 10 conjuntos habitacionais, sejam eles subsidiados, sejam entregues, né, por doação, enfim, aquela coisa toda. Tá certo? Então, basicamente, ele tem essa pegada, né? O orçamento moderno, o orçamento programa. Isso vai ser muito explorado nos concursos, sempre tem, não é novidade nenhuma, e enfim. Tá bom? E aí o destaque está aqui em negrito na aula, né? Que é um orçamento programa, ele faz a interligação entre as funções de planejamento e de gerenciamento, né? Então, e de gerência. Então, o que está planejando, você também está gerenciando. Então, aquela coisa toda de você ter essa integração, tá certo? Então, basicamente, esse é o que o princípio fala. Vamos falar agora de mais 2 princípios, né? O princípio da uniformidade e o princípio da exatidão. O princípio da uniformidade, que basicamente há uma necessidade de que os orçamentos sejam elaborados de forma uniforme, né? Em comparação com demais exercícios financeiros. Isso mostra o quê? A preocupação de que você não pode estar fazendo grandes variações dentro do orçamento. Então, o orçamento, né, do exercício X1 e o orçamento do exercício X2, eles vão ter uma certa uniformidade, certo? Entre esses exercícios. Vamos engessar o orçamento? Não é isso. Mas o princípio da uniformidade, ele tenta dar essa pegada aos orçamentos, né? Ele tenta fazer com que eles sejam parecidos, não tenham grandes variações, certo? E temos um princípio que eu acho muito interessante, é o princípio da exatidão. O que está acontecendo? O que acontece na elaboração de uma LOA? A gente pode imaginar em que haja uma extrapolação de uma receita, certo? Ou de uma despesa, né? Mas vamos assim, imagine que a gente diga que a gente vai gastar muito mais do que a gente realmente iria gastar. Mas, entretanto, nós conseguimos arrecadar, ter um aumento da arrecadação. Então, é efetivo, eu tenho mais certeza de ter essa arrecadação. E a gente imaginou que ia gastar e não vai gastar. Porque nós não temos, o ente não tem a capacidade de executar aquela despesa, por exemplo. Apesar de ter a receita, né? Então, isso aqui era real, o dinheiro está vindo, mas esse aumento da despesa para acompanhar, para ter esse equilíbrio, ele não era real, né? Não real. O que acontece? Você tem uma receita muito maior do que a despesa. Então, a gente precisa ter uma preocupação, né, o orçamento, de que realmente ele vai interferir na vida, né, das pessoas, né, vai interferir na sociedade. Então, basicamente é isso aí. Você ter orçamentos super avaliados e com cortes ao longo do tempo, né, isso não é interessante. E aí esse princípio fala sobre isso, e aí caso isso aconteça, há uma violação ao princípio da exatidão.
ela é muito interessante por causa disso. Você infla o seu orçamento e basicamente não vai existir aquela despesa por N motivos, mesmo que haja receita. Ou a frustração dessa receita que foi pensada, prevista lá no orçamento. Tá bom? Vamos seguir em frente. Vamos agora falar sobre o princípio da exclusividade. O princípio da exclusividade está lá no artigo 165 da Constituição. Tá? Então, o que ele diz? Diz que a lei orçamentária não pode conter dispositivo estranho à fixação das despesas e à previsão de receitas. Então, nomes que a gente já tem falado, que nome é fixação, né? Tem uma musiquinha lá, fixação, né? Então, só lembrar disso daí, musiquinha, para quem tem mais idade, né? Das despesas e a previsão das receitas. Tá bom? Aí, o que isso significa? Que a lei orçamentária, em regra geral, só conterá, né, só terá em seu conteúdo relacionado à matéria orçamentária. Tá ok? Então, basicamente é isso daí. Princípio da exclusividade. A lei orçamentária não pode conter dispositivo estranho à fixação da despesa e à previsão de receitas. Tá bom? Então, mas como velho bom direito, existem as exceções, ciências humanas, né? Aqui não exatas. Então, vamos às exceções. Vamos lá. Vamos lá. Então, quais são as exceções? Autorização para abertura de créditos suplementares e contratações de operações de crédito. Então, a gente até comentou um pouquinho sobre isso daí. E agora a gente vai falar novamente. E com uma nova... É interessante que, né, nem todo... com a atualização, né, da Constituição, com a emenda 102/19, né, foi colocada mais uma exceção, a permissão das previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação de investimentos plurianuais e os em andamento. Então, basicamente, temos essas duas exceções aí para o princípio da exclusividade, tá? Mas, professor, eu não sei ainda bem o que é operação de crédito. Então, vamos dar uma lida aqui, mas no artigo do 7º, da 4320, mas é só para ler, só para a gente, né, dizer que eu não estou mentindo, né? A lei de orçamento poderá conter autorização para, abrir créditos suplementares a determinada importância e realizar em qualquer mês do exercício financeiro operações de crédito por antecipação de receita, que a gente chama de ARO, né, para atender à insuficiência de caixa. Então, isso aqui, a operação de crédito simplesmente é vou chamar aqui de OP. A operação de crédito é um empréstimo, que os entes públicos tomam, né? Você vai lá, pega um empréstimo, operação de crédito, em que você vai simplesmente ter uma receita, né? Uma receita de capital, o Estado vai pagar juros, né? E vai pagar o seu principal, né? O principal da dívida, como qualquer empréstimo. E aqui está se falando, né, de operações por antecipação da receita, para atender faltou um S ali, as insuficiências de caixa. Tá certo? Então, além disso, apesar que não está citado, o artigo, né, 165,
né, o parágrafo 8º do artigo 165, ele reforça, né, isso aqui reforça essas exceções, né, e tanto os créditos suplementares como as operações de crédito, inclusive aquelas realizadas por antecipação de receita. Então, basicamente, é isso daí que a gente precisa memorizar. Mas eu acabei não colocando aqui escrito, mas tem o artigo 165, parágrafo 8. Então, caso você esteja lendo a Constituição, você vai encontrar isso mesmo, o que está aqui, você vai encontrar lá de uma forma um pouco diferente escrita, mas nos termos que a gente está aqui conversando, tá bom? Então vamos seguir em frente. Seguindo aqui agora mais um esquema, o esquema aqui está um pouquinho maior, mas um pouquinho maior para a gente poder também escrever aqui para vocês visualizarem. Então já estamos no esquema 3 dos princípios, para a gente sintetizar. Então vamos lá. Então a gente já viu aí o princípio do equilíbrio, programação, da uniformidade, da exatidão, vamos descer aqui, e da exclusividade. Tá ok? Então, vamos lá. O que acontece? No princípio do equilíbrio, o controle, né? O que a gente está buscando? O controle dos gastos públicos, o controle fiscal. A gestão fiscal aqui está muito interessada sobre esse equilíbrio do orçamento. E também quando a gente fala sobre esse princípio do equilíbrio, a gente também fala do princípio do equilíbrio regional, tá ok? Então, tanto o orçamento fiscal como o orçamento de investimentos, eles vão procurar diminuir as desigualdades, né? Cadê a caneta? Voltou aqui. As desigualdades regionais, ok? Regionais, interregionais. Apagar isso aqui. Deixa só regionais, desigualdades. Tá só o D. As desigualdades regionais, interregionais, enfim. A programação, princípio da programação. Um planejamento governamental ele é executado por meio de programas. Vai haver agora a interligação entre as funções de planejamento e de gerência, né? Então, estamos relacionados a metas físicas e financeiras, ok? O princípio da uniformidade permite aí a comparação entre os exercícios, então os orçamentos têm uma certa uniformidade, uma certa repetição, vamos dizer assim, mas o nome aqui cabe, né, é uniformidade. Temos aí o princípio da exatidão, vou baixar aqui, o princípio da exatidão, que a gente precisa saber, né, qual é a efetiva capacidade do setor público, né, intervir na sociedade. Então, a gente não pode ter um orçamento superavaliado, por exemplo, né, porque aí, se isso ocorrer, está violando esse princípio, né? Orçamentos superavaliados. E o princípio da exclusividade, a LOA, né, o orçamento, não pode conter dispositivo estranho à fixação das despesas e à previsão das receitas. Tá ok? Então, fixação das despesas e a previsão das receitas. Tá certo? Vamos seguir. Vamos seguir, não. A aula agora, finalmente, ela foi finalizada. Tá certo? Então, temos ao final do PDF as referências bibliográficas que nós utilizamos. Tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. E é isso aí. Então, espero que tenham gostado, estejam com a carinha de feliz com esta aula. Se você tiver uma carinha triste, não diga o motivo da sua tristeza, se você não entendeu alguma coisa, se está faltando, enfim. É isso. Agradeço aí a você que chegou até aqui, pela sua audiência, e vamos para as próximas aulas. Muito obrigado.